Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19. Os materiais que eu vou utilizar para ensinar vocês hoje vai ser 2 manuais do Velho Testamento. Um é o manual do aluno do Velho Testamento, na página 39. O outro é o Manual Bíblico Halley, na página 76, no 5º parágrafo. Esses 2 manuais, eles vão nos ajudar a entender a questão da aula de hoje. E a questão da aula de hoje vai ser essa. Por Adão e Eva terem transgredido, eles merecem ser condenados? Isso é uma pergunta muito interessante. Por que ela é importante de se entender? Porque não existe só um tipo de condenação, existem 2 tipos de condenações. Agora, para a gente saber aonde que Adão e Eva se encontram nesses tipos de condenações, aí nós precisamos entender as outras aulas que eu dei antes dessa nos outros vídeos. Se vocês entenderam as aulas anteriores, vai ficar bem mais fácil de entender a questão que eu vou dar aqui agora. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que é isso, existe 2 tipos de condenação, não uma. Agora, existe uma que é chamada de condenação eterna e a outra chamada de condenação temporária. Como que eu faço para receber uma ou outra? Aí vai depender do tipo de conhecimento ou do tipo de luz que a pessoa recebe aqui na Terra. Se a pessoa ela recebe muita luz, quanto maior luz, maior condenação. E quanto menor luz, menor condenação. Então isso nós precisamos entender. Por isso que eu digo, se vocês viram os vídeos anteriores, das aulas anteriores que eu dei, lá está explicando a condição que Adão e Eva viviam. E resumidamente, isso significa que Adão e Eva, em virtude de eles não terem conhecimento pleno da luz sobre todos os aspectos, eles não foram condenados eternamente. Eles receberam uma condenação temporária. Agora, isso não significa que eles não tenham recebido um tipo de condenação, que foi a condenação temporária, não a eterna. Isso é importante vocês lembrarem. Agora, que condenação que eles receberam quando eles estavam aqui, então, como castigo em virtude da transgressão que eles fizeram no Jardim do Éden? Aí vocês podem ver essas condenações lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Lá ensina claramente qual foi a condenação que eles receberam. E lá registra que eles receberam a condenação para sofrerem aqui na terra, sentir dores aqui na terra, comer do pão, do suor do seu rosto e, enfim, morrerem. Essa foi a condenação. Só que essa condenação, lembrem bem, é uma condenação temporária. Eles não foram condenados eternamente. É temporário. Só que para que uma pessoa que cometeu o que Adão e Eva cometeram, que foi a transgressão, se não houvesse um Salvador para salvá-los, aí sim eles iam ter uma condenação eterna. Só que as Escrituras nos ensinam que Adão e Eva, para que eles possam se arrepender, eles têm que ter conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, na época deles ainda, antes de Jesus Cristo nascer. Se uma pessoa, em qualquer época desse planeta, não tiver conhecimento sobre os ensinamentos, os princípios e as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo nessa terra, ela não vai saber e nem como fazer para se arrepender corretamente. Porque existe um padrão, uma ordem em todas as coisas. A pessoa, por exemplo, ela precisa saber sobre os princípios e ordenanças de salvação.
Se elas não souberem quais são os princípios e ordenanças de salvação, ela não pode voltar à presença de Deus novamente. Só que nosso Pai Celestial, em virtude de Ele amar todos nós sem exceção, Ele providenciou um meio para salvar todos os seus filhos. Então isso significa que quando Adão ele se encontrava expulso da presença dele, foram expulsos do jardim do Éden, o Pai ele não quer, isso que é importante nós entendermos, o nosso Pai Celestial ele não quer condenar nenhum de seus filhos, é o contrário, ele quer salvar. Por isso que as Escrituras dizem que o nosso Pai Celestial ele enviou seu Filho amado para sofrer por todos nós, em virtude do amor que ele tem por nós. Ele não quer condenar, ele quer salvar. E quando Adão se encontrava nessa condição, as Escrituras dizem que o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado a Adão também, a Adão e Eva. E depois Adão e Eva transmitiu esse ensinamento para a sua descendência, para os seus filhos. Então, onde está registrado essa informação? Que Adão ele foi ensinado sobre as doutrinas e os ensinamentos de Jesus Cristo. Se vocês forem lá, vocês podem pegar o livro de Moisés, capítulo 5, no versículo de 6 a 11. Nessa escritura, ela está nos ensinando algo valiosíssimo sobre Adão. Adão, ele aprendeu as doutrinas e o Evangelho de Jesus Cristo por meio de um anjo que apareceu para ele e ensinou os princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. E essas escrituras também relatam que quando Adão ficou sabendo disso, que era algo que ele não sabia, ele ficou tão feliz que ele recebeu o Espírito Santo e começou a profetizar sobre a sua posteridade que iria vir depois dele, sobre as bênçãos maravilhosas que todos iriam receber por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E tanto Eva quanto Adão glorificaram a Deus e ficaram sabendo que, por eles terem transgredido, os olhos dele foram abertos e agora tanto eles quanto sua posteridade iriam ser grandemente abençoadas por receberem o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo muitos séculos depois. Mas as bênçãos da expiação do sacrifício de Jesus Cristo não tem período de tempo que separa isso. As bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo podem ser dadas antes de Jesus Cristo nascer, quanto depois também. Então não tem limites, porque Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Aonde a fonte estiver, a cada pingo de água que essa fonte joga e pingar em determinada pessoa que deseja saber sobre Jesus Cristo, essa pessoa vai ser eternamente abençoada. Então só precisa aceitar, e as bênçãos dessa fonte da vida, que é Cristo, vai ser dado tanto antes de Cristo quanto depois dele. Não importa, só importa o desejo de nós queremos realmente saber. Uma parte importante, que é importante também nós lembrarmos, é que existe um lembrete muito importante do propósito do porquê Adão caiu. E lá, esse lembrete e um aviso para nós, está lá em 2 Nef, capítulo 2, versículo 25. E lá ensina por que Adão ele veio para essa terra. Lá fala assim, que Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Então, que nós possamos fazer boas escolhas e possamos escolher dentro do nosso coração termos alegria. A existência nossa nessa vida não foi para ser fácil, foi para ter desafios. Por meio dos desafios é que nós vamos progredir. Só que para que a gente progrida, a gente precisa escolher ser feliz. Só que essa felicidade ela só pode vir por meio do Evangelho de Jesus Cristo, pelas leis e ordenanças do Evangelho
pela obediência a essas leis e ordenanças. Quando nós aprendemos os princípios e ordenanças do Evangelho, nós nos preparamos para nos encontrar novamente com o nosso Criador. Então, essa é a aula que eu queria compartilhar com vocês. Agora, depois dessa aula que eu já expliquei, daria para explicar muitas coisas mais sobre Adão. Eu acho que só esses assuntos que eu já tratei com vocês já é o suficiente. Agora eu pretendo mudar de assunto e nós vamos falar agora sobre a Guerra do Armagedon. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula.